Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da palavra. Presbítero Lucas, a gente vai continuar hoje aquela palavra da opinião de ontem. Amém. Aleluia. Graças a paz, apóstolo, graças a paz você aí de casa. Se você não assistiu ontem, corre logo lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, você vai acompanhar lá as palavras que a gente tem trago aqui durante a semana, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, tanto na Rádio Sudoeste e aqui no YouTube e no Facebook também. Quarta-feira, a gente transmite também o nosso culto aí através do YouTube e do Facebook, domingo de manhã e domingo de noite também. Então, praticamente todos os dias aí você tem conteúdo para consumir daquilo que Deus tem derramado aqui em nossas vidas e vai te abençoar. Falar em conteúdo, a igreja não tem um dia na semana que não tenha trabalho. É verdade. Segunda-feira escola, terça-feira tem jovens e adolescentes, quarta-feira tem culto da família. Culto da família. Quinta-feira tem célula, quinta e ensaio de sexta. coral. Sexta-feira tem célula, dança, aula de dança. Uau! Estamos tendo também agora Semeando a Boa Semente, né? Curso técnico para quem quer aprender a cortar cabelo, fazer sobrancelha, unha. Tem especialista em cachos também, né? Quantas pessoas estão sendo edificadas, aprendendo uma profissão, pessoas da comunidade aqui, né? da nossa localidade, aprendendo as questões de estética para trazerem a provisão para dentro de casa. A igreja ela não funciona só no domingo ou no culto de quarta-feira. A igreja ela precisa existir todos os dias, em 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês. A gente precisa ter esse conhecimento. Lucas, falando de opinião, uma vez um rapaz que é membro da nossa igreja, cometeu um erro muito grande, deu um deslize e tal, pecou, né? E o pecado dele foi legal porque deixou de ser hipocrisia. Todo mundo viu o pecado dele. Agora todo mundo sabia do que ele tinha feito e uma gana de pessoas trazendo sua opinião sobre isso. O julgamento sobre a igreja, sobre o pastor e tantas outras questões pelo erro de alguém. E quando vieram me questionar, eu falei, agora eu estou muito feliz, por quê? A hipocrisia dele, o pecado dele agora foi visto. Eu estou preocupado com o seu, que você esconde e que ninguém sabe e começa a apontar o pecado do outro para cada vez mais esconder aquilo que é o seu mal, a sua má fama. Outro dia uma pessoa de uma outra igreja veio para a nossa igreja. Você não sabe o que está acontecendo lá. Eu falei, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não dou conta das minhas coisas, eu vou meter em fofoca dos outros. Eu creio naquilo que é o evangelho de Cristo. Quando a gente é julgado ou quando traz uma opinião de um erro de alguém como sendo nosso, a gente vai para a Bíblia Sagrada. Jesus formou a primeira igreja com 12 pessoas. 12. Ele subiu a montanha para orar, orou a noite toda, desceu da montanha e escolheu 12. No meio desses 12, quem estava lá? O Judas. Nem por isso Jesus mudou, deixou de ser quem ele era, pegou um cargo de confiança, deu um cargo de confiança para Judas. E colocou Judas para ser o tesoureiro, sabendo que ele era o cara que metia a mão na salva. Não mexeu nisso. No coração de Cristo nada mudou. Continuava sendo o homem da oração, o homem do jejum, o homem da libertação, do milagre, da cura. E ninguém julga Cristo por conta disso. Mas aquilo que a gente vê de tentar o resgate na vida de alguém, a igreja é para isso. Jesus falou, deixa os discípulos apurreados, aí tem um monte de gente que não presta no meio do povo, vamos arrancar todo mundo. E Jesus falou assim, deixa o joio crescer junto com o trigo. Não é você que vai colocar a mão nisso. Quem vai colocar a mão nisso são os anjos no dia da colheita. E a gente vai vendo tantas pessoas com tantas opiniões, com tantos questionamentos dentro da igreja, e, na verdade, muitas das vezes essas pessoas não é o Cristo. Jesus, a palavra deixa claro isso, né? Não vivo mais eu, Paulo falando, mas Cristo vive em mim. Não é mais um Cristo que está ali, é o Satanás, cara. Com cada conversa, pensamento, sentimento, de opinião, em algo que Jesus ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes. O protegia-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse um propósito. Gente, tem gente que vai errar, que vai pecar, que vai sofrer, que vai passar por dificuldade para cumprir um propósito. Isso não é para trazer a morte, é para trazer edificação. E se for para trazer a morte? Não
Não é a gente que tem que se meter nisso. A nossa missão continua sendo cuidar, amar de vidas, não se mover pela opinião das questões difíceis que todos nós temos. Eu não acredito. Paulo diz isso, né? Aquele que diz que não tem pecado está enganando e mentindo para si mesmo. E a verdade não está nele, aleluia. E a gente vê, né, apóstolo, a opinião das pessoas, principalmente naquilo que tem a ver com a igreja como instituição, que só quem pode estar fazendo qualquer coisa na igreja é quem, teoricamente, não peca. Eu falei, então a gente vai sair todo mundo, a gente fecha a porta e deixa o Espírito Santo aí sozinho se virar, porque, meu amigo, quem não peca tá no céu já, né? Eu brinco às vezes com a minha esposa, né, que mulher tem isso de nunca tá errada, né? Aí só muda de endereço. Lá em casa funciona assim, tá? De vez em quando não tá errado. Eu falei, minha filha, tô esperando a hora que a carruagem vai passar, vai te levar, porque tá muito certo, tem que estar no céu já. E a gente vê isso, as pessoas achando que não, lá na igreja, fulano de tal teve oportunidade. Sim, é essa pessoa que precisa de uma oportunidade, né? Porque senão a igreja, apóstolo, a gente não vai conseguir resgatar ninguém, né? A gente não vai conseguir trazer aquela pessoa que pecou, que errou, de volta para comunhão com Cristo. Porque senão, como o senhor falou, né? Não, só fulano que pode. O cara tem que estar todo certo nisso aqui. Talvez a gente não vai ter que fechar a igreja, porque só os certos que vão poder ter algum tipo de atitude dentro da igreja. Lógico que a gente não tá falando aqui de crime, né, de situações, de pecado, de traição, não. A gente tá falando dos erros que a gente faz, erros todo dia, né? Lógico, ninguém vai pegar um adúltero para ficar ali e recepcionando outros casais. Não funciona dessa forma. Mas o que a gente tá falando aqui é da opinião das pessoas, né? Se Cristo fosse se medir também pela opinião das pessoas, o ministério dele não iria servir para nada. Porque não tinha um cara que sabia falar bem ali, né? Judas era ladrão, roubava o próprio ministério de Jesus, né? E depois é registrado aqui na Bíblia para você consultar sobre isso. Mas o que a gente quer trazer é que a gente tenha esse entendimento, né, apóstolo? Que não é a nossa opinião que vai julgar as pessoas, né? Mas sim aquilo que Cristo vê na vida dela, o propósito que Cristo tem sobre a vida dessa pessoa, e nós precisamos ser esses agentes de cura que vai trazer essas pessoas para próximo de Cristo. A gente entende o amor de Cristo, que foi extensivo a todos nós. E se a gente construir barreiras, né, para que a pessoa tenha acesso àquilo que é a libertação, a restauração, a cura, a gente não quer ninguém no louvor que esteja em pecado, não é isso. A gente não quer nenhum obreiro que esteja em pecado. A gente confronta até aquilo que não dizima, porque se não tem fidelidade naquilo que eu disse, se não acredita, né, no dízimo, não vai acreditar também no violão que a igreja comprou, não vai acreditar na bateria que a igreja comprou, não vai acreditar na luz que a igreja paga, não vai acreditar. Na cadeira. Se não acredita no dízimo, na oferta, não acredita em nada da igreja. E quando precisa da cesta básica, também não pode acreditar, porque a igreja é que assiste às questões de dificuldade. Paulo diz assim em 1 Coríntios 10, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. As questões todos nós somos pecadores, perdoados. O que mais a gente vê Cristo confrontando aquilo que é erro e pecado agora tá perdoado, mas não erra mais. Não peques mais. Não peca mais. As questões as pessoas erram nas mesmas coisas, continuam errando nas mesmas coisas e querem entubar que esses erros sejam aceitos pela igreja, pela liderança. A bem da verdade hoje nós não podemos rotular as dificuldades confessadas de ninguém como algo que impediria aquela pessoa de ir para o céu. Quem somos nós para dizer se esse aqui é salvo, esse aqui não é? A gente vai ter um monte de surpresa. No dia do julgamento, um monte de surpresa. Uma delas pessoas acham que a gente vai ser julgado pelo pecado, e eu vejo Jesus dizendo assim, olha, vamos colocar no dia do julgamento, no trono, do lado direito, do lado esquerdo, as ovelhas e os bodes. E qual o setor do julgamento? Eu estava com fome, não me deu comida, estava com sede, não me deu bebida, estava com frio, não me vestiu. Falta de amor, porque quem ama, quando vê com fome, dá comida, quando vê com frio, abraça, quando vê com dificuldade, ajuda. Não são questões de pecado, de julgamento, mas aquilo que a gente ama. O que mais nós vemos são pessoas que já perderam o amor faz tempo, são religiosos dentro da igreja. Era o ponto onde eu ia falar. As pessoas estão achando que salvação tem a ver com religiosidade, né? Com quantos cultos eu marquei minha presença, aleluia, né? Com quantas vezes eu vim à igreja. E quantos Cristo, abassura eu disse. Isso aí, quantas palmas eu bati no culto, quantos pulinhos eu dei, quantos gritos e quantas pessoas viram isso. Mas a Bíblia e Cristo fala de uma coisa completamente diferente, né? Como o senhor disse, é amar o próximo, ajudar quem precisa. E no grande dia o questionamento vai ser esse,
né? Cristo, né, o Senhor já falou em algumas ministrações, não tem uma lista de presença lá onde Jesus vai olhar, deixa eu ver aqui quantos cultos você foi, quantos retiros, Desse jeito. né? Não tem isso, mas sim, o questionamento vai ser: você conseguiu ajudar as pessoas que precisavam, dos viúvas, dos órfãos, das pessoas que estavam passando fome? Esse aí era o verdadeiro evangelho e talvez a gente não esteja cumprindo. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, trazer luz às nossas trevas para que sejamos sempre curados em nome de Cristo. Deus abençoe sua vida. Amém, Deus te abençoe.